E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal, e o tema de hoje é as conquistas otomanas e a queda de Constantinopla. O poder do Império Otomano. Os turcos são povos de religião muçulmana, que não são árabe. Inicialmente eles viviam como nômades nas planícies da Eurásia, e por volta do século X muitos grupos turcos se converteram ao Islã. O processo de ocupação da Anatólia pelas tribos turcomanas pode ser mais bem compreendido se pensarmos que o Islã proibia o ataque e a pilhagem contra muçulmanos. Dessa forma, regiões como a Síria e a Mesopotâmia não interessavam aos turcos, enquanto a Anatólia bizantina cristã lhes parecia o lugar ideal. A expansão dos turcos foi favorecida pela emergência no final do século XIII de um estado militar forte e bem estruturado, no leste da Anatólia, liderado pelo guerreiro otomano I. Foi aí que teria se originado a palavra Império Otomano. Esse nome, Império Otomano, teve sua origem, foi por ele, Otomã I. Foi através de Otomã I que deu a origem do nome Império Otomano. E era um estado militar forte e bem estruturado. Tinha que ter um chefe. E ele era o chefe, Otomã I. O exército turco conquistou toda a Ásia Menor e atingiu o estreito de Dardanelos, que garantia o controle da passagem da Ásia para a Europa. As nova região conquistada transformaram-se em província do Império Otomano. Todas as regiões que os turcos conquistavam se tornavam província, se tornavam império. As regiões conquistadas se tornavam um Império Otomano. E a população passou a pagar tributos ao sultão, monarca absoluto que governava com a ajuda de um vizir, que é um conselheiro ou ministro do sultão, e que reunia 4 vezes por semana. Eles se reuniam. A administração do império se orientava de acordo com o Corão. No entanto, havia certa liberdade religiosa. Os judeus e os cristãos tinham direito à hospitalidade, à proteção, desde que concordassem em pagar as taxas que os distinguiam dos muçulmanos. Para se livrar do pagamento dessas taxas, parte da comunidade cristã acabou se convertendo ao islamismo para não pagar a taxa. Então, esse Império Otomano vai se tratar de quem? Dos turcos, que é um povo que nesse período vai conquistar vários territórios. O avanço otomano. Entre 1516 e 1517, os otomanos ocuparam o Egito e a Arábia. Em 1521, tomaram Belgrado e a Hungria. Em 1522, a conquista de Rhodes garantiu o controle marítimo sobre o Mediterrâneo Oriental. O poderoso exército turco continuou avançando e conquistando novas regiões para o Império. Eles ocuparam a Hungria em 1526, tentaram conquistar Viena em 1529, sendo repelidos pelo Império dos Habsburgo sob o governo de Carlos V, se eu não me engano. Finalmente, em 1574, após a conquista de Tunis, norte da África, os otomanos conseguiram garantir o controle sobre a parte sul do Mediterrâneo, dificultando ou até impedindo o comércio dos europeus nessa região. Agora eu vou falar aqui da tomada de Constantinopla, sede do Império Otomano. Perdão, gente. Sede do Império Romano do Oriente. Constantinopla era uma cidade moderna e cosmopolita, situada no Estreito de Bósforo, numa posição estratégica entre a Ásia e a Europa, ligando o Mar Negro ao Mediterrâneo. O comércio, a principal atividade econômica, atraía mercadores do Oriente e do Ocidente, os quais iam e vinham para negociar suas mercadorias. Que bom! Eles iam e vinham e negociavam as suas mercadorias. Em virtude desse intenso comércio, as moedas bizantinas foram uma das primeiras a serem consideradas universais. As primeiras moedas consideradas universal foram as bizantinas.
uma vez que eram reconhecidas e aceitas na maior parte dos mercados europeu e asiático. É uma moeda que ficou universal na Europa e também na Ásia. A cidade de Constantinopla, que a Constantinopla é uma cidade, era estruturada. Era uma cidade estruturada. Com uma verdadeira fortaleza, era uma cidade estruturada, forte. Contando com uma linha de 22 quilômetros quadrados, contando com uma linha de 22 quilômetros de muralha e 96 torre fortificada. A estratégia dos turcos para derrubar essa fortaleza aparentemente indestrutível foi cercar e sufocar a cidade, por terra e por mar. Eles tinham que cercar, né? Os turcos tinham que cercar a Constantinopla para poder... não permitindo que ela fosse abastecida. Os turcos, eles iam cercar Constantinopla por terra e por mar para que ela não fosse abastecida. Que o comércio do Oriente e do Ocidente, eles iam e vinham. Aí com os turcos cercando, não vai ter como o comércio nem ir e nem vir. Não vai ter troca comercial, porque os turcos vai estar lá cercando a cidade. Então, quando for ter troca comercial, vai ter alguém ali que vai interromper. E quem é que vai interromper? Os turcos. É os turcos que vai interromper. É importante lembrar que o Império Bizantino já estava enfraquecido na época da invasão dos otomanos, né? Que os otomanos foram lá invadir e tal. E aí... estes já haviam ocupado outras cidades ao redor de Constantinopla, mas não Constantinopla, com o objetivo de isolá-la dos reinos cristãos do Ocidente. Mesmo assim, acossado diante da invasão iminente dos turcos, os bizantinos pediram ajuda aos cristãos católicos, que atenderam enviando frotas venezianas como reforço. Gente, o negócio não foi brincadeira, o negócio foi sério, muito sério. Eu vou mostrar para vocês a foto, vista da parte elevada de Constantinopla, atual, que hoje na atualidade é Istambul, onde se localizavam a então mesquita de Ágia ou Raja, uma coisa assim. Ágia, Sofia e o palácio de Topkapi. Se eu falei errado, vocês me relevem, tá, gente? Porque eu não sou muito bom para falar esses nomes, não. Ambos atrás da muralha de Mármara. Miniatura otomana do século XVII. Observe bem a imagem. Viu aí, pessoal, a foto? Gostaram da foto? Se você está gostando, pessoal, das fotos, das imagens que eu mostro no vídeo, vai deixando seu like e vai comentando, viu? Vai comentando, deixa nos comentários aí se você está gostando das imagens, se é uma imagem bonita, tá bom? O que você entendeu da imagem, qual foi o seu entendimento de cada foto que eu vou mostrar na gravação? Pode deixar nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários. Eu vou estar falando aqui das moedas do Império Bizantino. O estudo das moedas numismática é uma forma importante de conhecer as trocas comerciais e a circulação de mercadoria na dinâmica econômica e cultural de uma civilização. As moedas contribuem para o entendimento dos períodos da crise ou do florescimento da economia e podem fornecer indicações sobre a arquitetura e também sobre a cronologia de dinastia e reinado. No Império Bizantino, as moedas cunhadas em ouro eram chamadas de solidus e as moedas cunhadas em cobre de folis. E aí
a adoção de uma medida monetária era necessária para manter o ativo comércio da região. Tradicionalmente, no anverso, é uma coisa assim, gente. No anverso de todas as moedas, aparecia uma imagem do imperador, de frente, enquanto no reverso era comum a representação da imagem de Cristo, da Virgem Maria ou de São Miguel Arcanjo. No Império Bizantino, a imagem de Jesus Cristo foi cunhada em moedas pela primeira vez. Eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão ver a foto da moeda bizantina, vocês vão ver. Moeda bizantina de 692 a 695, que foi o período, né? Com as efígies de Cristo com o Evangelho no anteverso e do imperador Justiniano II com um altar e a cruz no reverso. Observa. Viu aí? Gostaram? Se gostou, já vai deixando nos comentários. Agora vamos lá. Os otomanos invadem Constantinopla. Agora eles vão invadir. Após visitar a cidade de Constantinopla, antes de invadir, eles primeiro vão visitar a terra. Vão visitar o território para saber como é que é. Né? Porque cada país, cada cidade é diferente. Não é tudo igual. Então, primeiro eles vão visitar. Aí você já começa a observar daí. Após visitar a cidade de Constantinopla em 1453 e presenciar a conquista otomana, o historiador bizantino Cristóbulo de Imbros escreveu um vívido relato narrando o que viu e o que ele ouviu. Vamos ver o que ele viu naquele momento. E vamos ver o que ele ouviu. Então, hoje uma grande carnificina entre aqueles que haviam permanecido lá. Uns estavam nas ruas, eles já haviam abandonado suas casas e corriam em direção à multidão, onde caíam vítimas dos Janízaro e de outros soldados sem fé nem lei. Outros resistiam sem fé e sem lei. Sem fé nem lei. Outros resistiam, contando com sua própria coragem. Outros ainda buscavam refúgio nas igrejas, de onde faziam ouvir sua súplica. Homens, mulheres e crianças, ninguém foi poupado. Outras mulheres que dormiam em seus leitos tiveram que suportar verdadeiros pesadelos. Homens segurando espada com as mãos ensanguentadas pelo assassínio, exalando ódio, urrando e matando indiscriminadamente, se espalharam com as piores intenções. Esta multidão de homens de todas as raças, nações, reunidos ao acaso, como bestas selvagens e ferozes, se precipitavam no interior das casas, expulsando sem piedade dos seus ocupantes, arrastando, ferindo, forçando, atirando-os sobre os grandes via pública, insultando-os e fazendo-os sofrer todo tipo de coisas diabólicas. Misericórdia! Misericórdia! Nossa, o negócio ali foi cruel, hein? Foi muito cruel. Já deu para você observar. Só pelo relato do historiador, né? Bizantino, Cristóbulo, que o que eu acabei de ler foi um relato dele, né? Foi o que ele viu, né? Um relato dele que ele narrou, né? Ele narrou o que ele viu e ouviu.
Foi muito, nossa, foi uma coisa muito horrível. Muito horrível mesmo. Eu vou mostrar para vocês a foto da entrada dos turcos de Maomé II em Constantinopla. Óleo sobre tela de Benjamin Constant em 1876. Observa. Viu aí, pessoal? Ah, gente, eu mostrei a foto errada. Desculpa, é essa daqui. Ó, é essa daqui, ó. A entrada dos turcos de Maomé II em Constantinopla, óleo sobre a tela de Benjamin Constant, 1876. Essa daqui. Viu aí, pessoal? E para encerrar, que eu já estou encerrando a gravação, resistência inútil. Os contingentes militares, no entanto, eram muito desigual. Do lado de fora das muralhas, estavam cerca de 100 mil soldados turcos. Além de uma poderosa frota que vigiava o ponto estratégico no chamado Chifre de Ouro. O que é Chifre de Ouro? É um estuário que divide o lado europeu do lado asiático do Estreito de Bósforo em Istambul. Antiga Constantinopla. É uma antiga Constantinopla, na Turquia. Dentro da cidade, pouco mais de 7 mil homens armados. Dos cerca de 50 mil habitantes, é muita gente, que vivia na cidade. A queda era inevitável. Por que a queda foi inevitável? Por que a queda foi inevitável? Por causa dessas 50 mil pessoas que estavam na cidade, porque, tipo, foi um impedimento, né? Para bem se dizer. Se não tivesse ninguém na cidade, seria fatal. Mas não, só que não. Tinha 50 mil pessoas lá. Então a queda foi inevitável. Inevitável. Constantino XI, Constantino XI, o último Basileu, rei do Império Bizantino. Ele foi o último rei do Império Bizantino. Ou seja, então foram 11 reis, né? Porque Constantino XI, Constantino XI foi o último Basileu, o último rei do Império Bizantino. Então passou 11 reis em Bizantino, no Império Bizantino. Foi morto. Constantino XI foi Constantino XI foi morto. Ou seja, né, Constantino XI foi morto. E durante as batalhas nas ruas, com grande parte da população, foi morto na rua. Né? A morte dele foi muito cruel também. Foi muito cruel. E onde eu parei? Com grande parte da população, enquanto o sultão turco Maomé II desfilava num belo cavalo branco pelas ruas da cidade. Olha só. Enfim conquistada. A queda de Constantinopla teve uma queda. Significou a perda por parte da cristandade de um local estratégico, tá? Que fazia a ligação entre Oriente e Ocidente e assegurava o acesso dos comerciantes europeus aos cobiçados mercados da Índia e da China. A partir da dominação turca, os turcos vão dominar, né, Constantinopla. Eita, povo turco, que só dominando, só conquistando, né? Onde eu parei? Que a partir da dominação turca, que os turcos vai dominar,
A partir da dominação turca, as rotas comerciais entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro foram dificultadas ou mesmo bloqueadas. Para os mercadores europeus, tornou-se necessário buscar rotas alternativas para alcançar o Oriente. Navegaram pelo Oceano Atlântico impulsionando novas descobertas, desenvolvimentos tecnológico e econômico que marcariam o nascimento da Idade Média. Então foi depois que Constantinopla teve sua queda, depois que os turcos conquistam Constantinopla, é aí que, depois da queda de Constantinopla, é que vai ter o quê? O nascimento da Idade Moderna. É aí, depois da queda de Constantinopla, é que vai nascer a Idade Moderna. Tá vendo aí, pessoal? Então é isso, por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, já vai deixando o seu like de que gostou. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!